Religiões, doutrinas e sociedade civil se mobilizam contra a descriminalização do aborto, que está em pauta no Supremo Tribunal Federal. Mesmo com ideais diferentes em outros campos, elas são unânimes em defender o direito e valorização à vida. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, votou pela descriminalização do aborto nas primeiras 12 semanas de gestação. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, chamada ADPF número 442, começou a ser julgada na última sexta-feira. O assunto tem gerado manifestações em grande parte do país. Para a Igreja Católica, o aborto é visto como a eliminação de uma vida humana, uma ação considerada má e que não pode ser legitimada como um bem ou um direito, já que nenhuma pessoa pode escolher sobre a vida da outra. A Igreja Católica tem uma posição clara contra o aborto, a favor da vida, desde a sua concepção até a morte natural. Aliás, sempre quando nós colocamos em nossas orações, até pelos falecidos, nós rezamos pela vida, né? Por um enfermo, quando faz aniversário. Então, essa é a posição da Igreja, seguindo as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. E a Igreja acredita que desde o momento que há uma concepção, é uma vida, não é um órgão qualquer, não é um objeto, é uma pessoa, é um ser humano. Em Ribeirão Preto, a Igreja Católica convocou fiéis e sacerdotes para demonstrar repúdio à legalização. O encontro reuniu centenas de pessoas de todas as idades no último domingo, aqui no cruzamento das avenidas Presidente Vargas e Professor João Fiuza. Além da conotação religiosa, as lideranças reforçam a necessidade de respeito à legislação, sobretudo por se tratar de algo previsto na Constituição. Qualquer pessoa de bom senso é a favor da vida, mesmo que não tenha uma religião, que não professe uma fé. E nós temos uma Constituição Federal que defende a vida, que quer preservar a vida. Então nós temos que respeitar essa Constituição Federal. Quem deveria discutir ou reformar qualquer lei é o Congresso, né? Então, nós estamos também no Estado laico. Eu sei que muitos não têm, às vezes, uma posição religiosa e de fé, mas tem uma posição de defesa da vida, né, que Deus nos concedeu a todos os seres humanos e que deve ser preservada e defendida. O assunto repercute também nas igrejas evangélicas. O presidente do Conselho de Pastores destaca que a medida é vista por eles como uma violência extrema contra a vida. Terceiro mês de gestação, a vida já tem bem formada, está caracterizado, até identidade, né, todos os aspectos da vida, já tem sexo essa criança definida organicamente. Então é uma violência contra a vida do aborto. E nós, como os evangélicos, eu sou presidente do Conselho de Pastores, nós temos o nosso posicionamento muito claro. Somos contra o aborto, somos contra tudo aquilo que fere a vida, porque a vida é o primeiro conceito, o primeiro direito do ser humano, é a existência, é a vida. Para o vice-presidente da União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto, essa medida afasta o significado da integração da humanidade em relação a Deus e o cultivo do valor do Evangelho. Nós espíritas nos unimos a todos que professam uma fé, têm uma religião, acreditam em Deus e sabem o valor da vida. Independente da crença que qualquer religião possa desenvolver inicialmente, nós espíritas somos contra o aborto, a favor da vida primeiramente. Agora, a descriminalização do aborto é algo que precisa ser conversado, tratado e ter um olhar mais amplo sobre este assunto. Esse é um momento de união. Mesmo com ideais muitas vezes distintos, as religiões e doutrinas deram as mãos com o mesmo objetivo: valorizar a vida e fazer a voz da população ser ouvida pelas autoridades. É o momento de unir todas as pessoas que têm uma fé, que celebram a sua fé, ou na Igreja Católica, ou nas igrejas protestantes, evangélicas,
em outras religiões também, até as pessoas de boa vontade, né? Tem muitas pessoas que não professam a fé, mas defendem a vida, têm os seus valores, defendem uma moral. Então, esse é o momento de nos unirmos em oração e de mostrar também o nosso posicionamento como povo brasileiro, preservando aquilo que está na Constituição. Antes de tudo, somos cidadãos aqui nessa nação e temos o direito de ser ouvido. Somos contra a descriminalização, porque cremos que é um crime, um atentado contra a vida, o aborto. Isso não quer dizer que nós não somos a favor de medidas de proteção à pessoa humana, né? Existem tantas questões que precisam ser debatidas antes de pensar nesse aborto, na saúde da mulher, na saúde da criança, as políticas públicas eficazes, que atendam a adolescente, atendam a jovem, atendam a mulher adulta, todos esses aspectos, atendam a criança, políticas públicas eficazes. As autoridades, elas representam a população, elas representam o povo, e elas devem retratar aquilo que o povo pensa, independente da sua crença religiosa. A imensa maioria brasileira, dos brasileiros, tem uma fé, cultivam a sua fé, acreditam no valor da vida, e as autoridades precisam ser sensíveis a isso. Elas não podem se colocar acima disto. É preciso ouvir, sim, aqueles que têm uma crença e uma opinião um pouco diferente, eu diria muito diferente, sobre o valor da vida. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. O jurista e ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, publicou uma sustentação oral, onde garante que o STF deve rejeitar essa ação, já que, caso contrário, estará assumindo uma postura de legislador e atacando o direito inviolável à vida, que é garantido na Constituição. O Felipe Urbinati conversou com ele. Vamos ver. Boa tarde, doutor Ives Gandra. É mais uma vez um prazer enorme receber o senhor aqui no Jornal da Clube. Bom, se nós estamos vendo que socialmente não está bem aceito esta medida de descriminalizar o aborto, juridicamente, como podemos chamar essa tentativa? De rigor, o Supremo, essa nova linha de interpretação do Supremo Tribunal Federal, eles passaram a adotar uma corrente própria de regime parlamentarista, que é aquela pela qual, muitas vezes, os tribunais constitucionais, eles terminam acomodando a legislação do Poder Legislativo. O soberano é o povo, e só o povo pode escolher os poderes que vão governar e legislar. Então, só há dois poderes que o poder soberano, que o povo, tem seus delegados, que é o poder executivo e o poder legislativo. Por outro lado, o poder judiciário é o último dos três poderes na organização dos poderes. É um poder técnico, não é eleito pelo povo. O Supremo é eleito por um homem só. O presidente escolhe quem ele quiser, quem ele quiser. Quem interpreta para fazer a lei é o legislativo, que é representante do povo, porque é como o povo quer, porque eles foram eleitos pelo povo. Agora, quando o Supremo diz, eu não quero ouvir a opinião, o Legislativo foi eleito por 125 milhões de brasileiros, eu não quero ouvir a opinião dos 125 milhões de brasileiros que elegeram o Congresso, que é quem pode seguir. Mas nós vamos interpretar o princípio geral como acharmos que temos que interpretar, apesar de termos sido eleitos por um homem só, que é o presidente da República. Quer dizer, nós, de certa forma, desestruturamos toda a concepção dos constituintes. Agora, se o Legislativo tivesse coragem, o artigo 49, inciso 11 da Constituição declara que compete ao Poder Legislativo zelar por sua competência normativa perante os outros poderes, que são o Executivo e o Judiciário. Era cada decisão de invasão de competência apresentar um decreto legislativo anulando. Agora, como quase todos os senadores têm algum problema com a justiça, isto que é o caminho que a Constituição deu, eles têm que zelar para o 49, inciso 11. O 59, inciso 6, tem direito ao decreto legislativo. Ninguém tem coragem de propor. Enquanto eles não propuserem, o poder não admite vácuo. Se alguém não exerce, quem
quer exercer, termina ocupando aquele vácuo. E é o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos um poder judiciário que é poder judiciário e faz muito bem, e é um poder legislativo, o que, a meu ver, viola o que os constituintes discutiram durante 20 meses, de 87 a 88. Doutor, É a opinião de um professor de 59 anos, mas, a rigor, cada vez eu me sinto mais um professor e um advogado de província distante daqueles que hoje, em Brasília, dominam o Brasil. E esse sentimento é bastante perigoso, doutor, porque nós estamos falando de uma questão de defender a vida de uma pessoa inocente. E o senhor já participou de debates onde ficou claro que essa não é uma questão de opinião, não é mesmo? É uma questão científica. Claro. Veja, o dado que me parece mais importante é o seguinte. Eu participei de audiências públicas, inclusive no Congresso, há diversos projetos de lei sobre o aborto, a convite em quase todos os governos, em que fizeram audiências públicas. Eu fiz com o Jatene, fiz com deputados, com Hélio Bicudo, enfim, com elementos que queriam discutir com a Marta Suplicy, cada um defendendo sua posição em diversos mandatos. Quando não se decide sobre essa matéria, é que os deputados e senadores que consultam o povo querem saber qual é a opinião do povo. Se o povo não quer que se mude a legislação, eles não vão mudar a legislação porque é o que o povo deseja, eles são representantes do povo, o povo é que é soberano. Então, nós estamos representando no processo a DPF 442, eu represento a União de Juristas Católicos de São Paulo, e nós estamos mostrando que nessa matéria não é. E o ministro Luiz Roberto Barroso fez bem, que nós tínhamos pedido isso, de levar a sessão plenária, e não as sessões secretas, e as sessões virtuais são secretas. Você manda a sustentação oral e para eles verem se vão assistir ou não. Entende? Depende deles abrirem o computador, eu acredito na honestidade dos ministros que eles assistam, porque senão não perigam a sustentação oral. Para a gente encerrar, na matéria nós ouvimos aí representantes de religiões, mas que não estão falando apenas por convicções religiosas, mas estão falando, representando a imensa maioria dos brasileiros. Milhões de brasileiros, não só votantes, mas pagadores de impostos que sustentam o Estado. Imagino que a opinião desse pessoal todo deve valer alguma coisa no final das contas, não é mesmo? Eu espero. Veja o seguinte, eu apresentei entre os argumentos nossos um que eu acho que é relevante. Todos dizem que nós temos posições religiosas. Não é verdade. A Academia de Ciências do Vaticano, ela tem 80 acadêmicos. No começo do século, fez-se um encontro dos 80 cientistas para discutirem, porque se discutia de que só há um ser humano a partir do momento que se forma o feto. E os 80 membros da Academia de Ciência do Vaticano decidiram que a vida começa mesmo no zigoto. Aquela primeira célula, eu tenho todo o mapa genético do que vai ser a pessoa. Vai dizer, mas a Academia de Ciência do Vaticano é religiosa. Só tem 2 sacerdotes, só tinha 2 sacerdotes. E havia 29 prêmios Nobel. Quem disse isso foi uma Academia de Ciências com 29 prêmios Nobel, quando o Brasil não tem nenhum, André. Então, a matéria é científica. Destroem-se vidas humanas cada vez que se pretende fazer o aborto. Desde a primeira célula é um ser humano. O que se pretende é homicídio uterino. É dar o direito à mulher de matar no seu ventre o seu filho. É dizer que um ser humano vale menos que uma tartaruga. Porque se destruir um embrião de tartaruga, eu sou preso. O Projeto Tamar diz que tem que se preservar. E o que eu estou pedindo, André, não é pedir muito. Os seres humanos têm o mesmo direito das tartarugas.